Para Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado por estarmos aqui mais uma vez. Aleluia. Amém. É sempre um grande prazer poder estar aqui nesse lugar com a família. Amém. Eu já me sinto da casa, né? Já me sinto da casa. Então, eu agradeço também pelo pastor, sim, evangelista, muito obrigado. Pelo meu querido, Deus abençoe, muito obrigado pela confiança mesmo, é de admirar, né? Nós não temos tido muitos convites assim, mas ultimamente se dobraram. Eu preguei na igreja que eu dirijo, estou saindo, preguei lá há pouco tempo, e eu tenho 2 convites. Pregar, mas tinha que vir mesmo aqui, acredito que o plano de Deus é estar aqui no dia de hoje. Amém? Tá? Que Deus seja louvado por estarmos aqui. Eu estou aqui, estou muito feliz, é sempre um grande prazer poder servir a Deus. Vamos abrir em 2 de Timóteos, capítulo número 3, verso de número 16 e 17. 2 de Timóteos, capítulo do número 3. 2 de Timóteo, Segunda de Timóteo, capítulo 3, verso 16 ao verso número 17. Quem contou pode dizer amém? Amém. Podemos ler todos nós em conjunto, assim em coro. 1, 2, 3, vamos. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Amém. Vamos ler mais uma passagem. Josué, capítulo número 1, verso número 8. Josué 1, 8. Vamos ler Josué 1. Melhor, vamos começar no verso número 7 a 8. Josué, o 6º livro da Bíblia. Para quem não conhece Josué, é só começar a contar Gênesis. Capítulo 1, verso do número 7 e 8. Quem contou pode dizer amém? Amém. Vamos ler todos nós. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sim. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sim. Mas medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Nós temos aqui problema de versões, né? São versões diferentes, mas sem problema nenhum. O sentido é o mesmo. Muito obrigado. Pode se sentar, por favor, com toda a gentileza. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós queremos, em esse curto espaço de tempo, acredito que talvez são 30 minutos, 40, falarmos sobre a importância das Escrituras, a importância da palavra de Deus. E eu queria a vossa máxima atenção, quer dizer, vossa concentração, porque é muito difícil pregar quando nós não estamos concentrados, né? Porque se nós pregarmos, nós vamos aqui para pregar as pessoas. E se você não estiver concentrado, então não vai adiantar estar aqui, né? Então nós queremos a vossa atenção. É importante que você fique concentrado, que você fique atento sobre o que vamos falar aqui nesse lugar. Irmão, a Bíblia que nós temos na mão é um livro muito importante. Você não tem Bíblia, você não tem a Bíblia nas tuas mãos como se fosse um livro, não. A Bíblia é o livro mais importante que existe na história da humanidade. Quando eu era gerente da livraria que nós tínhamos aqui, em Cabine, uma livraria que nós tínhamos, uma vez eu vendi uma Bíblia. Aquela Bíblia é edição literária, é uma Bíblia que não tem versículo, nem tem capítulo. É uma Bíblia que quando você abre Mateus, desde o princípio até o fim, sem versículo, sem capítulo, e na capa da Bíblia estava escrito lá o livro dos livros. O livro dos livros. Porque a Bíblia é o livro dos livros. Amém. E talvez vocês, algumas pessoas aqui nesse lugar, quando eu já falei que não tinha capítulo, não tinha versículo, talvez estão achando que a Bíblia é do diabo.
Não é do diabo, não. Porque a Bíblia, quando foi escrita, não tinha versículo, não tinha capítulo. Foi entre o século 13 e 16 que os homens de Deus, teólogos, decidiram então colocar versículo na Bíblia, colocar as demais divisões para que pudesse se tornar fácil encontrar uma passagem. Por exemplo, se eu dizer João 3,16, né? Você já sabe mais ou menos de que eu estou a falar. E onde encontrar? Por exemplo, se não houvesse versículo nem capítulo, se eu dissesse, por exemplo, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não ia saber onde encontrar. Mas basta eu citar esta passagem, ou dar esta citação, você já pode encontrar rapidamente. Então podemos perceber que os teólogos fizeram um trabalho importante de colocar versículos, de colocar capítulos dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Graças a Deus. E a Bíblia, para chegar até nós, muita gente sofreram. A Igreja Católica no passado proibia os cristãos lerem Bíblia. Só os clero que significa, são aquelas pessoas da liderança, quer dizer, os padres, que podiam ler a Bíblia Sagrada. Os crentes no passado não podiam ler a Bíblia Sagrada. Mas pela graça de Deus, Deus levantou reformadores. E esses reformadores, como Martin Luther, e mais reformadores que Deus levantou, muitos desses homens lutaram. Lutaram bastante para que as pessoas conhecessem a Bíblia Sagrada. Lutaram muito. Lutaram bastante. Há pessoas, queridos irmãos, que sofreram, tiveram que dar a vida para que a Bíblia chegasse até nós. Para que nós conhecêssemos a Bíblia. A tradução da Bíblia Sagrada era proibida. Portanto, Deus permitiu, servos dele, Deus levantou homens, para que então a Bíblia fosse traduzida ao nosso idioma, para que você tivesse a Bíblia como você tem hoje. Quando você abre a Bíblia em português, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, em algumas partes em aramaico. São em línguas que foi escrita a Bíblia Sagrada. Então, Deus levantou pessoas para traduzir a Bíblia. E foi muito sacrifício. Imagina um livro como a Bíblia Sagrada. E também, o hebraico antigo havia sido perdido. Quando eu estava em Kinshasa, eu fiz o hebraico bíblico. Era uma das disciplinas que mais nos incomodava na escola teológica lá. Nós, quando estávamos a fazer iniciação ao hebraico bíblico, o professor metia coisas ali no quadro. Você sabe que normalmente o hebraico, para começar a escrever, existe uma contradição. Quer dizer que parece que começa a ser, nós em português fazemos isso, né? Eles fazem isso. Quer dizer, é o contrário. E o hebraico antigo desapareceu. Então houve um grande sacrifício. Nosso professor lá nos explicava, perguntava, nós éramos 300 e tal jovens fazendo teologia, perguntava a toda a sala, vocês estão entendendo? Toda a sala gritava, não estamos entendendo nada, porque é uma aula muito difícil. Quando você vê, por exemplo, a palavra Yahweh, normalmente vocês veem a palavra Yahweh, dificilmente vem com vogais, vem mais as letras, não tem. O hebraico antigo não tinha, o hebraico o original, o hebraico, o mais antigo, tinha desaparecido. Então Deus levantou o servo de Deus para recuperar. E foi um sacrifício, foi um trabalho muito grande para que nós tivéssemos a Bíblia hoje aqui. Então a Bíblia é um livro muito importante. Você não pode pegar a Bíblia como qualquer livro e colocar lá. Não, você tem que ler a Bíblia. Deus ama pessoas que leem Bíblia. Amém? Eu tenho que pregar de maneira simples aqui para todos entenderem, porque estava muitas crianças e tal. Tem que usar termos mais simples aqui para pessoas entenderem. Bíblia é um livro muito bom. Mama, batata, é Bíblia, é livro morto. Faz tanta Bíblia. Basta de tudo, Bíblia, que não canto e nada. De basta Bíblia, bom, tanga. O que você sabe, mano, sabe, tu mesmo, panjei fanga. Preguei um pouco, fiote. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, nós lemos aqui uma palavra de Deus. Eu vou ler aqui Josué. Nós lemos aqui Josué. Irmão, Deus, primeiro escritor que Deus levantou para escrever a Bíblia, foi Moisés. Mas antes de Moisés, Deus tinha outro servo de Deus. Adão conheceu Deus, conhecia as coisas de Deus, mas Adão não escreveu nada. Abraão conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, mas Abraão não escreveu. Muitos homens de Deus, Noé, Enoque, essas pessoas tiveram intimidade com Deus, mas não escreveram. Por quê? Existe uma coisa que nós chamamos de teologia sobre a revelação e a inspiração. Existem pessoas que tiveram a revelação e existem pessoas que não tiveram a inspiração. A inspiração, lá, quando lemos aqui em 2 Timóteo 3, porque toda a escritura é inspirada por Deus, a inspiração em grego significa teopneusos, significa o sopro de Deus. Deus soprou as pessoas
para que escrevesse aquilo que ele queria que fosse escrito. A Bíblia não é um ditado de Deus. Há pessoas que dizem que não, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles dizem isso porque eles não entendem o que significa inspiração. As pessoas acham que quando as pessoas estavam a escrever a Bíblia, estavam sentadas, Deus estava a ditar tudo, Deus estava a ditar... Não, não foi assim. Deus permitiu que as pessoas escrevessem aquilo que Ele queria que fosse escrito. Por isso, quando você encontra na Bíblia a palavra do diabo, não é porque, não, essa parte aqui é diabo, é palavra de diabo, então essa parte não é palavra de Deus. Não, Deus permitiu que aquelas palavras que o diabo falou fossem escritas na Bíblia para que nós entendêssemos qual é a intenção do diabo. Então, tenha a vontade de Deus em permitir que aquilo que o diabo disse estivesse na Bíblia. Por isso, toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Amém? Amém. O diabo foi tentar Jesus. Transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. Jesus estava mesmo com fome. E me disse que ele jejuou 40 dias, 40 noites. Jesus estava sentindo muita fome, irmão. Tem irmão aqui só jejum de um dia, já está morrendo. Tem irmão que só jejum até 12 horas. Vai que for. Tem irmão que jejum só de 2 dias, mesmo não vale a pena. Uma vez eu peguei um jovem ainda convertido de novo na fé. Levamos no monte, fizemos 2 dias. Ele no dia seguinte abriu o boca e assim, tipo para entrar. E ele disse, olha, eu estou sentindo que eu estou morrendo, porque ele não jejuava ainda. Porque aí a língua, né, a boca ficou de outra forma, você não estava consumindo nada. Então ele disse, olha, eu estou sentindo que eu estou a morrer. Foi o primeiro dia e o último dia que ele jejuou. Porque depois se desviou. Não gostava mais de ir no monte. Ele foi, depois acabou por se desviar. Agora imagina, Jesus fez 40 dias, 40 noites de jejum e oração, lá no deserto, no princípio do seu ministério. Depois o diabo lhe aparece. Transforma essa pedra. Eu acredito que parece que havia pedras de lado. Né? Porque parece que o diabo apontou uma pedra. Transforma essa pedra ali em pau. Quer dizer, como você está com fome, usa o poder que você tem, o poder porque você é Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus sabia que ele veio aqui como servo. Veio para servir. Jesus lhe disse, usando a palavra, não, usou Hebreus, ou melhor, usou Deuteronômio 8, não só do pão para o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Sabe o que aconteceu em Deuteronômio capítulo 8, onde Jesus tirou essa palavra que ele respondeu ao diabo? Naquela parte a Bíblia diz que Deus levou o povo de Israel para lhes ensinar alguma coisa. Deus tirou o povo de Israel, lhes levou no deserto para lhes ensinar que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está dizendo ao diabo, eu não vivo só do pão, mas a palavra de Deus, a palavra do meu Pai. Amém. E nesse momento aqui, estou aqui para obedecer a palavra do Pai. Amém. Amém. Pessoas que conhecem a importância da Bíblia podem ficar com fome porque está a fazer jejum, está a meditar, pode passar tempo estudando bastante a Bíblia. A juventude de hoje não gosta de Bíblia. Jovem de hoje não gosta de Bíblia. Bora matéria de gestão, economia, é Bíblia de uma. Tudo que fala economia, a gestão. Eu também estou estudando. Meu colega está aqui na faculdade. Essa é a segunda faculdade que eu estou a fazer. Ele é meu colega, estamos lá juntos. Mas, meu irmão, podemos falar um pouco de gestão, podemos falar um pouco de contabilidade, de economia, essas coisas todas, essas ciências políticas. Mas, meu irmão, a Bíblia tem o seu lugar, que nada pode mudar. Amém. Amém. Então Deus está a levantar Josué. Josué, você vai ser meu servo. Moisés morreu. Moisés já morreu. Porque quando um líder morre, a igreja não pode ficar assim, né? Tem que ter sucessor. Alguém que vai continuar o trabalho de Deus. Então Moisés morreu. E Josué andava a falar de Moisés. Então Deus levanta Josué e diz, você vai continuar com a missão que eu dei ao meu servo Moisés. Você vai continuar. Mas o que acontece? Sabe o que é bonito? Quando Deus diz a Josué, vais continuar com o que eu disse a Moisés. Deus não disse a Josué, inventa como você vai fazer coisas. Deus disse, não, vais conduzir meu povo, inventa da tua forma, lhes conduz de qualquer forma, vai inventando, faz da tua forma. E põe muitos pastores que inventem coisas, invente. Para ser pastor, tem que estudar bastante. Porque vamos dirigir um povo. É verdade que para ser piloto não estudou. Está a pilotar. Porque um piloto, se falhar, todo mundo morreram. Jesus passou os seus 30 anos vivendo aqui na terra, normalmente.
seu ministério, 3 anos e meio. João Batista viveu mais tempo no deserto. A Bíblia diz que ele habitou no deserto até o tempo que tinha que se manifestar em Israel. Sabe, os teólogos mais avançados dizem que o ministério de João Batista não durou mais de 1 ano. Quer dizer, João Batista, tudo aquilo que ele fazia, o ministério dele, não durou mais de 1 ano. Não são muitos capítulos falando de João Batista, mas o impacto que ele teve foi fruto da sua preparação. Amém. Amém? Amém. Então, no verso número 7, nós lemos aqui. No verso número 7. Tão somente, 7, né? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Você está dizendo, tenha cuidado. Deus está dizendo, tenha cuidado. E lute, fazer tudo do jeito que o meu servo Moisés te ordenou. Amém? Amém. Às vezes, nós quando queremos fazer as coisas, nós dizemos assim, vou fazer da minha forma. Vou fazer da minha forma. E não é da nossa forma. Uma vez que nós somos cristãos, irmão, percebe muito bem o que eu vou dizer. Entende muito bem o que eu vou dizer. Quando nós já somos cristãos, a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Nós temos que procurar na Bíblia para ver como é que Deus quer para eu resolver o nosso problema. Como é que Deus quer para eu fazer isso? Qual é a vontade de Deus diante disso? Será que isso vai agradar a Deus? E como é que você vai saber? Conhecendo a Bíblia. Nós temos que fazer as coisas conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Nós não podemos inventar nossa maneira de ser cristão. Nós vamos inventar nossa maneira. Eu visto embora assim porque eu gosto. Eu vou mesmo beber, porque eu gosto de beber. Eu vou ter 2 mulheres. Irmão, no século XXI, ter uma mulher só. Não faz isso, irmão. Você não está bem. Vou ter minhas 2 mulheres. Eu vou ser a segunda mulher, mas vou também orar. Vou mesmo na igreja e amanhã vou ir no céu. Teu céu, você sozinho. Teu céu que inventaste, não é o céu da Bíblia. Você saber que tem pessoas que vão no inferno, mas vão passar toda a vida na igreja? Porque ele inventou a forma dele de ir no céu, inventou o caminho dele. Só existe o único caminho para ir no céu. Único. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Tudo é parede, tudo é inferno, tudo é perdição. Se depois ela for passar, se vou passar assim. Deus já vai me aceitar. Aleluia. Amém. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele está dizendo aqui, da palavra, daquilo que eu disse a Moisés, que é a Torá, o Pentateuco, 5 livros de Moisés. O que eu disse a Moisés, tudo que eu disse, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que significa isso? É prudente. Deus está lhe dizendo, olha, Josué, tenha cuidado. A tua linha é essa. Josué, você deve andar assim. Tá bem, Josué? Não vai aqui, não vai aqui. Anda só assim. Palavra, o que eu disse a Moisés, você deve andar assim. Linha com aquilo que eu disse a Moisés. O cristianismo é assim, é Bíblia, é vontade de Deus. Aqueles cristãos que não dizem sempre, não, está escrito, estão onde? Tem um filme gospel, acredito que muitos já assistiram. O título do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Não sei se já assistiram. Em Seus Passos, o que faria Jesus. Depois, sabe o que ele faz naquele filme? Quando eles querem fazer uma coisa, eles perguntam sempre, o que Jesus faria? Querem fazer uma coisa, se fosse Jesus nesse lugar, o que ele faria? Mas também não seria o que Jesus faria, seria o que Jesus fez. Porque o que ele fez está aqui na Bíblia, a vontade dele está aqui. Diante dessa situação, qual é o conselho de Deus? Como é que ele se comportou quando ele viu situações? Como é que os discípulos se comportaram diante dessas situações? Então vai na Bíblia, vai ver, aqui, ok, sim, ok, sim, olha aqui, é verdade, sim, amém, então vou fazer assim. Agora nós nada. Nós somos tipo ovelhas, até mesmo, somos ovelhas tipo sem pastor. Até mesmo os pastores de hoje têm dificuldade de liderar a igreja. Nós somos ovelhas tipo cabrito. Você lhe fala, é assim, não quer. Não é assim, não quer. Você não meter na disciplina, vai sair aqui, vai em outra igreja. Aqui tem a disciplina, lá é grande pregador. Se ele vê na internet, no Facebook a publicar, mas aqui está na disciplina, mas lá, grande pregador. Pastores não vão vos dirigir sem Bíblia.
eles vão fazer o que Deus diz que ele deve fazer, o que está escrito aqui na Bíblia. Então, quando você caiu em fornicação, o pastor vai te meter a disciplina com muito gosto, porque ele deve obedecer o que está escrito, porque senão ele também vai ser julgado por isso. Se você é segunda mulher, pastor vai te dizer, bico não engana, o tchengo não nuaco. Pastor não pode te dizer, não, irmã, Deus entende, irmã, você vai mesmo no céu. Não vai te dizer, bom pastor, é aquele que ela fala a verdade. Bom, vou repetir bem com muito gosto, para entender bem. Bom pastor, e é aquele que fala a verdade, porque ele quer a tua salvação. Ele quer que você seja salvo, não vai ali, não vai, não vai. Mas tem meu velho? Não. Nada, pastor. Pastor hoje pregou uma boa pregação, mas aqui em casa não foi fazer. O problema não é pastor, o problema é você vai ser julgado diante de Deus. E naquele você vai se lembrar de todas as pregações que você negou. Já viu julgar, ser julgado? Sabe como é que Deus vai nos julgar? Tudo que está no nosso coração, Deus sabe. Tudo. Nós aqui não nos conhecemos bem, cada um tem coração, o coração esconde coisa, irmão. Não esconde diante de Deus. Havemos feiticeiro. Agora, se você é feiticeiro, tem que vir para te orar e falar, pastor, eu à noite ando voar. Pastor, me ajuda. Eu tipo ando sentir que eu lá tenho outro. Eu ando voar, pastor. Pastor vai dizer, isso ali é bruxaria, vem aqui. Jesus disse isso, os feiticeiros irão no inferno. Olha isso. Se arrependeu, graças a Deus, é crente. Deixou bruxaria e te oraram, libertação aconteceu. Não é impossível deixar bruxaria, não é impossível. Não pode pensar que nós, se alguém, por exemplo, tem pacto que não podemos ajudar, podemos ajudar muito bem. Podemos ajudar. Há pessoas, às vezes, que não falam, porque ele acha que quando vai falar, vão lhe condenar. Não, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Tem que saber que aqui na igreja não tratar pessoas. Você vem aqui, você tem problema espiritual, diz, pastor, eu estou passando esse pastor, eu lá em casa mesmo, está mal, pastor. Meu marido está mal, pastor. E o pastor vai dizer, irmã, olha o que a Bíblia diz. É assim. Amém? Amém. Nós temos que andar assim, linha a linha com Bíblia. Linha a linha com Bíblia. Há alguns anos atrás eu conheci um jovem, aquele jovem, meu querido evangelista. Todo sítio que está ali com Bíblia, todo sítio que ele ia com a Bíblia dele. Eu quando trabalhava na livraria, comandava-me via as coisas do Brasil para cá, uma vez veio uma Bíblia bem pequena assim, mas é Gênesis Apocalipse. Ele até hoje dava aula na altura num colégio. Até na sala de aula, o professor está aí sempre com a Bíblia dele. E, irmão, aquele jovem não anda com Bíblia, só para mostrar que ele tem Bíblia. Ele conhece mesmo a Bíblia. Aí você conversar com ele, tudo sai versículo. Estão a falar, versículo, Estão a conversar, a Bíblia diz aquele versículo ali. Olha, ele não anda com a Bíblia para mostrar, porque nós às vezes, para mostrar, pensar que você não lê Bíblia, que não sabe nada às vezes. Só para mostrar que não tem Bíblia. Você pega a Bíblia, vem na igreja, mete debaixo do sofá, vou na igreja, pastor, vai ver que eu tenho Bíblia. Mas nunca leu lá em casa. Mas ele anda com a Bíblia, conhece a Bíblia. E a Bíblia não pode ficar bem bonita, não sei qual. Bíblia. Irmão, imagina tua Bíblia, já fez contigo 2 anos, bem bonita. Bíblia, tipo guardaste na mala. Bíblia é um livro que não pega-se todos os dias. Essa Bíblia aqui, olha, está assim bem mal. Tá vendo como é que está? Vamos mostrar a Bíblia, né? Olha como é que está. A não estudar. Tá vendo? Está torto. A não estudar. Até colei. Tem uma pregação que eu fiz, até que essa Bíblia capa, até estava coisa. Mostrei mesmo. Amém, irmãos? É verdade, irmãos. Bíblia, Temos que amar nossa Bíblia. Temos que amar nossa Bíblia. Temos que amar. Lá em casa, mamãe conhece você, que chama ainda filho. Filho, vamos estudar esse versículo aqui. Não está entendendo o versículo que chamou o pastor. Pastor, esse versículo aqui queremos entender. Nós estamos mesmo aqui para isso. Você deve nos dar trabalho. Irmãos, vou lhe dizer, né? Ovelhas, vocês devem mesmo nos dar trabalho. Nós nos chamaram para isso. Se o pastor não consegue amar o trabalho, a obra de Deus, ele não é pastor. Você deve nos dar trabalho. Visita, estão trazer. Bem, tem também aqueles visitos ali que as pessoas só trazem mesmo porque também nunca orou em casa. Porque quando crentes ficam maduros, há coisa que eles só devem orar. Tudo é pastor, Uma vez me ligaram, 0 horas. Me ligaram, olha, tens que vir aqui em casa e orar para a criança, porque a criança está chorando muito, não está parado de chorar. Quer dizer, que neném estava chorando muito, estava parado de chorar, me ligaram para ir orar neném.
E enviaram pessoas lá na minha casa. Eu abri o portão, todo mundo, pessoas já estavam lá. Porque fomos até lá, cheguei lá. E quando eu cheguei, o bebê tinha parado de chorar. Cheguei lá, orando pelo bebê também. Ficamos lá conversando, ele estava chorando mais. E voltei. Quer dizer que pastor tem que sair da casa para ir orar, o neném está chorando. Que você tem que sentir mesmo também um pouco de compaixão de pastor. Coisa de compaixão. O neném está chorando muito, o pastor deve sair meia-noite. Deve orar, o neném está chorando. Se pastor não é, aquele pastor não ama. Aquele pastor deve ir mesmo só. Meter calça, não sei o que, o de chinelo, cair. É verdade, irmão. Esse trabalho aqui é difícil. Esse trabalho, se eu não negar, se eu não mesmo negar, se eu não dizer, Deus, não quero mais, não quero nada, Senhor, fica como eu estou trabalhando. Já ia me falar. Aqui é difícil. Muitos de vocês nunca oraram por vosso pastor, sabiam? Mas vosso pastor, você sabia, normalmente, diariamente, o pastor tem que orar pelas ovelhas. Você está dormindo na tua casa, o pastor está a orar por ti. À noite, o pastor ora por vocês. Às vezes o pastor acorda de madrugada, está a orar por vocês. Você está lá, não sei aonde é, está lá. O pastor está a orar porque o pastor está sempre aí. Ele está sempre, questão ovelha. Sim, fazer a citação dos nomes. Uma vez fiz um programa num quarto. Era um programa de jejum. Eu entrei no domingo, 22 horas, e eu só saí do quarto fechado numa sexta-feira, 18 horas. Irmão, todos aqueles dias eu estava lá fechado, não saí, não comi nada, não bebi nada. E todos esses dias eu estava a orar pela igreja. Irmão, eu constatei que todos esses dias não terminei de orar por cada pessoa. 5 dias fechado no quarto, eu não terminei de orar pelas pessoas que eu queria orar. Porque eu não estava apenas fazendo menção, eu estava orando pela vida das pessoas. Porque fazer menção é que coisa. Eu estou orando pelo irmão João, Deus abençoe o irmão João. Eu estou orando pela irmã Joaninha, Deus abençoe a irmã Joaninha. Estou orando pelo irmão. Não. Mas agora, interceder mesmo e permanecer, você ora, Deus, eu estou orando pelo irmão João. Para esse irmão João, estou te colocando nas mãos dele, Senhor. Toma conta da vida dele, Deus abençoe ele. Pai, tu sabe a dificuldade que ele está passando lá em casa dele, com a mulher dele, com o filho dele. Pai! Por uma pessoa, estás ali, estás insistindo. Isso, irmão, eu lhe garanto. Essa é a igreja que você pode passar um mês. Não vai terminar, orar por todo mundo aqui. Por isso, amém, vossos pastores, amém? Amém. Respeite, amém, respeite, irmão, não é fácil. Nós não estamos nada aqui porque queremos vosso dinheiro. Olha, vocês não têm nada de dinheiro para compensar tudo. Eu não me vou falar lá na igreja, onde pregar. Não estou aqui por causa do vosso dinheiro. Muitos de vocês não pensam que todo mundo que começou a igreja quer dinheiro. Não é, pastor? É isso, é? Quer dinheiro. Você acha que nós queremos dinheiro? Acha que nós não somos inteligentes? Vamos continuar aqui. Amém? Amém. Ok, vamos para o verso número 8 para terminar. Não cesse de falar deste livro da lei. José tinha que continuar a falar do livro da lei ao povo, para que o povo não se esquecesse da palavra de Deus. Mas o povo de Israel tinha muito aquilo, se esquecesse da palavra de Deus. E Deus sempre dizia, lembrai-vos daquilo que eu fiz. Lembrai de como eu vos tirei do Egito. Lembram-se. Então, ele está dizendo a José, não cesse de ensinar sobre a palavra da lei. Antes, medita dia e noite. A palavra de Deus se medita dia e noite. Amém, irmãos? Amém. E dia e noite aqui não significa que você tem que meditar a Bíblia só de manhã e só de noite. Porque tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro que não meditar só de manhã. E não meditar só de noite. Quer dizer, então, ele só abre a Bíblia quando ele acordar. E só abre a Bíblia antes de dormir. E às vezes com muito sono. Porque ele acha que a Bíblia só se medita mesmo de noite. Então, quando ele acordar, vai ler. Quando ele tiver que dormir, boa de sono, dá cabeçada na Bíblia. Fazer assim, boa de cabeçada na Bíblia. Sono mesmo. Algo com sono vai entender a Bíblia como? E eu, naquelas pessoas que é difícil, vai dar mais sono. Não, quando a Bíblia diz meditar dia e noite, significa que nós temos que preencher a nossa vida, o nosso tempo com meditação. É importante meditar de manhã sim. Quando acordas, medita, faz uma oração. Medita, é muito bom. É muito bom. E também antes de dormir, é importante, é bom, não deixe de fazer isso. Não estamos a tirar isso. Não deixe de fazer isso, isso é importante. Mas durante o dia, irmão, se tiver um tempo para meditar, medita. Durante o dia, está no teu trabalho, tem um pouco de repouso ali, abriste tua Bíblia, puxaste e meditar.
Se tem dificuldade num trabalho que não te permite você meditar, ou existe Bíblias em áudio, mete no teu telefone aqui, mete-se a auricular, a ouvir. No princípio, estás a ouvir porque os surdos, por exemplo, os cegos, por exemplo, não meditam assim, eles ouvem. A Bíblia em áudio. Amém? Então nós temos que preencher nossa vida com meditação. Tem uma pregação ali, gravaste pregação. Lá no serviço estás a ouvir mais pregação. De domingo estás a ouvir. Estás a trabalhar, mas estás a ouvir também pregação. Estás a guardar, estás a ouvir. Nós temos que nos esforçar, senão, irmão, nós vamos falhar durante a nossa caminhada. Para teres cuidado de fazer tudo conforme tudo nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Por isso, se Josué fizesse tudo em conformidade com as Escrituras, se Josué fizesse tudo em conformidade com a lei, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse a Moisés, a Bíblia diz que ele seria bem sucedido. Ele iria fazer prosperar o seu caminho. Irmão, a prosperidade bíblica, a prosperidade cristã, em primeiro lugar, nós temos uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Josué, faz tudo em conformidade com aquilo que eu disse a Moisés. Farás prosperar o teu caminho. Serás bem sucedido. Nosso cristianismo não vai ser saudável. Não vamos ter bom cristianismo se nós não conhecermos a Bíblia. Vai acontecer, irmão, o que está acontecendo hoje. Vai vir um falso profeta. Vai te dizer, teu pastor é do diabo, tua igreja é do diabo. Vão te falar coisa. Vão te falar outra coisa. E vão pegar mesmo a tua Bíblia. A tua Bíblia, que você não gosta de ler, em cima da tua Bíblia, vão te mentir. Vão te mentir. Essa Bíblia aqui é do diabo. Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui, vão te mentir, vão queimar. Nunca viu isso acontecer? Nunca viu uma pessoa que era no nosso meio, depois foi naquelas seitas aí? Se desviou, foi na CK, se desviou, foi no Cacó Filipe, se desviou, foi no Senhor. Nunca viram isso? São pessoas que não conosco há muito tempo, mas não conhecem a Bíblia. Lê mentira com a Bíblia dele. Não é porque não te prega bem, você é preguiçoso em meditar. E tem que reconhecer. E ao sair daqui, irmão, nós temos que sair daqui, decidir e dizer, não, hoje eu ouvi uma pregação. Hoje eu ouvi uma pregação. Eu tenho que mudar. Porque nós estamos habituados a ouvir pregação e não mudar. Eu ouvi uma pregação lá hoje, um jovem moço. Muamano, você que é mais velho. Já fala mesmo muamano. Muano, nada. Bubuate que nós usamos. Mamo que tu bize. Mamam mazam. Mini cuiz, mamam mazam. De que, tal fiote é bem um pouco difícil. Tem que mudar. Chega na tua casa hoje, daqui a pouco vamos sair. Chama-me em casa, já vais fazer tua feijoada, cozinhar, tá com o marido, tá com teus filhos, porque é final de semana, numas horas, pega tua Bíblia. Chama então, marido, vem daqui. Nós nunca mais fizemos há muito tempo. Marido, vamos estudar esse versículo aqui. O que você acha desse versículo aqui? Ali Deus amou o mundo, Deus amou, ok, eu também, eu acho que esse versículo está falando, não sei o que, é verdade, é verdade. Marido que não estuda junto a Bíblia, não existe. Ou é só para sentar para resolver o problema de família? Resolve o problema da vossa vida espiritual? Nada. Tem problema no casamento, só a espiritualidade ajuda. Para casar, a maturidade espiritual também é importante. Não é só ter dinheiro, ter maturidade espiritual. Quando a Bíblia diz, deixará o homem. Homem, às vezes fica alguém maduro. E maturidade pode ser dividida em várias áreas. Maturidade psicológica, tem maturidade espiritual também. Nós estamos a casar, bebê, muamani. Daqui a pouco, amanhã não te quero mais. A Bíblia diz, até que a morte... É Bíblia, tem que falar amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos sair daqui refletindo, vamos sair daqui pensando nisso. Eu não quero demorar muito para não lançar os ouvintes, né? Eu acho que estou mesmo dentro do tempo, né? Graças a Deus. Então vamos sair daqui para refletir. Nós vamos orar, que Deus nos ajude. Que Deus possa nos ajudar. Irmão, nós temos que fazer orações sinceras. Porque às vezes nós oramos, mas nós não estamos sendo sinceros com Deus. E para orar, um dos segredos da oração é ser sincero. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, condição, me buscar de todo o vosso coração. Não é só abrir boca. Você tem que dar o teu coração diante de Deus. Deus você do teu coração. Então vamos orar que Ele nos ajude. Feche teus olhos. Vamos dizer, Senhor, nos ajude a ter uma vida forte de meditação. Pai, me ajude a meditar a Tua palavra. Você vai falar com Ele, Senhor, me ajuda a meditar, me ajuda a conhecer a Tua palavra. Me ajuda a viver segundo a Tua palavra. Me ajuda a fazer tudo segundo a Tua palavra. Vamos orar, fale com Ele em nome de Jesus.
Abre o teu coração no nome de Jesus. E agradecemos.